Olá, boa noite a todos. Eu sou a doutora Aline de Souza Rosa, sou oncologista clínica da cidade de Tubarão, Santa Catarina, e estou aqui a convite da Atlantis para responder às dúvidas de alguns colaboradores em relação ao Novembro Azul sobre o câncer de próstata. O Daniel Cunha, da Atlantis Bagé, fez algumas perguntas. Se na família houver casos de câncer de próstata, corre o risco de desenvolver a doença? Sim, o câncer de próstata ele não necessariamente é familiar. Pacientes que não têm história na família podem desenvolver câncer de próstata, mas a gente sabe que aqueles que tiveram familiares afetados, especialmente pais e irmãos afetados pelo câncer de próstata, têm um risco de 2 até 4 vezes maior de desenvolver a doença do que uma pessoa que não tem nenhuma história na família. Todo câncer de próstata é agressivo? Não necessariamente. Existem vários subtipos do câncer da próstata e vários graus que a gente chama de diferenciação, que é a escala de Gleason, que é o que vem na biópsia do câncer de próstata. Alguns tumores são mais agressivos e precisam de um tratamento mais intenso, às vezes até com quimioterapia, com rádio. Outros tumores são mais indolentes, são de mais baixa agressividade, apesar de serem cânceres malignos. Mas eles podem ser tratados às vezes só com comprimido ou só com a cirurgia, dependendo da idade do paciente, isso tende a mudar. Pacientes mais velhos, especialmente acima dos 80 anos, geralmente têm tumores, nesse caso, menos agressivos. E os pacientes mais jovens, aqueles que desenvolvem a doença com menos de 50 anos de idade, tendem a ter uma doença um pouco mais agressiva. Uma pergunta super interessante: o que é o exame do PSA? O PSA é uma proteína que é produzida pelas células da próstata. Então, só tem detecção do PSA quem tem próstata. Ou seja, mulheres, esse exame não é feito em mulheres, ele é feito só em homens. Quando existe algum problema na próstata, que não necessariamente é câncer da próstata, existem várias outras doenças que podem fazer o PSA subir, como uma infecção urinária, uma infecção na próstata, trauma na região, tudo isso aumenta o PSA. Inclusive, na coleta do PSA tem que ter alguns cuidados antes da coleta. O paciente não pode ter tido relação sexual nos 3 dias antes, não pode ter andado de moto, cavalo ou bicicleta nos 3 dias anteriores e tem que estar em jejum, porque esses são fatores que alteram a dosagem da próstata. Quais são as opções de tratamento para o câncer de próstata? Bom, as opções de tratamento para o câncer de próstata aumentaram muito nos últimos anos, mas isso está diretamente relacionado com o estágio que a gente descobre a doença. Então, e também com o índice de agressividade do tumor e o nível do PSA quando a gente diagnostica. Então, pacientes que têm tumores menores, mais de baixo grau, podem fazer tratamentos menos intensivos, às vezes só radioterapia, ou fazer cirurgia da prostatectomia, que é a remoção da próstata, ou usar comprimidos. Alguns pacientes precisam de todos esses tratamentos ao mesmo tempo, ou em sequência, para ficarem curados. E em casos mais avançados, às vezes a gente precisa de quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos também. Mas em geral, quando a gente está falando na cura do câncer de próstata, a gente está falando de radioterapia e prostatectomia e às vezes mais algum tratamento associado. O Valtamir Ferreira Gomes de Várzea Grande pergunta: tem algum risco de contrair câncer antes dos 40 anos de idade? O câncer de próstata é extremamente raro em pacientes com menos de 40 anos. Na verdade, a incidência dele começa a subir um pouco a partir dos 50 anos de idade. Pacientes com menos de 50 anos é extremamente raro, então abaixo dos 40 é mais raro ainda. Tem uma incidência proporcionada e com a idade. Então, quanto maior a idade, maior a chance de ter risco de próstata. Então, especialmente a faixa etária entre os 50 e 70 anos são os mais afetados e onde a gente precisa de mais atenção em relação ao rastreamento.